qual é a diferença entre visão e planejamento estratégico? Que às vezes as pessoas falam, não, é uma coisa... Como é que a gente diferencia essas duas situações? Essa diferenciação é fundamental. Então, mais do que um quadro com uma frase escrita na parede, como você falou, a visão ela tem que representar efetivamente onde a empresa quer chegar, em que lugar ela vai querer estar no mercado no futuro, que percepção de valor ela vai ter junto aos consumidores, que faturamento ela pretende ter e assim por diante. Ao conjunto de ações que a visão vai nortear, a gente chama de planejamento estratégico. Então, a visão ela é o grande norte da empresa, enquanto o planejamento estratégico ele é o processo detalhado de como chegar até esse objetivo. Às vezes uma visão de médio e longo prazo são vários momentos de planejamento estratégico que a gente vai trabalhando. Vai fazer por etapa para construir até chegar onde a empresa quer chegar. Não é uma coisa única. Então, né? Perfeito. Mas, Voltaire, fala um pouquinho aí, como é que você entende, né, em quais cenários a gente deve trabalhar a visão? É bom ficar claro que a visão deve inspirar a empresa, deve motivar a empresa. Além de um quadradinho na parede, né, o conteúdo desse quadradinho deve provocar a inspiração dos colaboradores e a motivação dos colaboradores. Agora, na prática, quando você vai colocar isso no seu planejamento estratégico, você tem de separar os cenários. Você tem cenários externos e tem cenários internos. Cenários externos quais são? Mercado, clientes, concorrência, canais de distribuição, comportamento do consumidor, comportamento de compra. Então, você tem de alinhar dentro dos cenários do teu planejamento estratégico esses fatores externos. E, por outro lado, você tem de alinhar os fatores internos, né? Que são os teus fatores de produção, a tua logística, os teus produtos, os teus recursos humanos, os teus recursos financeiros, ou seja, aí você constrói esses cenários. E o mais importante de tudo é você combinar esses cenários, né? Você tem de fazer com que o cenário externo combine com o cenário externo para o planejamento estratégico ter integridade. Uma noção que eu gosto de dar para meus clientes é que trate o planejamento estratégico no médio e longo prazo. O curto prazo, deixa para o planejamento orçamentário. Né? Ou seja, porque o planejamento orçamentário, ele normalmente contempla o ano fiscal, então está acontecendo já. Né? E você planeja o futuro, né? A visão, a motivação é para o futuro da empresa, para perpetuar a empresa, né? Construir a empresa. Então, isso é muito importante para que se complete os cenários para um bom planejamento estratégico. Agora, Machado, diz para nós aí o que é o planejamento estratégico, então? Né? Como é que a gente trabalha isso na prática? Na prática, sempre pensando nisso. É um processo de gestão que permite a direção da organização no médio e longo prazo. Então, ali dentro do período de 3 a 5 anos, você tem a condição de direcionar a empresa num ponto futuro, que é a visão que você teve. Esse é o nascedor do planejamento estratégico, mas, obviamente, que você precisa trabalhar os pilares desse planejamento e ele começa no entendimento de um cenário, como o Voltaire bem destacou. Quer dizer, você tem que entender um cenário interno, as ameaças, forças, fraquezas do seu negócio, e depois você passa, então, a estabelecer esse processo com a participação de várias pessoas, no intuito de trazer esse diagnóstico, e esse diagnóstico vai formular, então, os objetivos e metas dentro de um plano de ação. Esse plano de ação, ele precisa ser de fácil entendimento, com reconhecimento dos responsáveis, com as entregas dentro do prazo, e isso, então, vai naturalmente direcionar a empresa para uma maior facilidade na tomada de decisão, vai direcionar a empresa na otimização dos recursos disponíveis e no maior engajamento dos colaboradores, além de, obviamente, você ter um melhor retorno sobre o investimento proposto possível. Agora, quem tem que fazer isso na empresa? Quem deve fazer o planejamento estratégico?
Ó, pela experiência nossa, a alta direção e a alta gerência de uma companhia precisa participar da estruturação desse processo. Obviamente que existem várias metodologias para você executar um planejamento estratégico, mas invariavelmente você não pode fugir da finalidade de uma companhia que, em primeiro lugar, é financeira e suportada, obviamente, por vendas, marketing, processos e pessoas. Então, quando você trabalha esses pilares dentro do planejamento estratégico, a participação de todos, a resultante que vai ser entregue são planos de ação valorados na linha do tempo, de maneira específica e conectados dentro de uma previsão e provisão financeira, sem a qual você não vai conseguir alcançar a visão dentro dos 3 a 5 anos estabelecidos. Ou seja, o primeiro passo dentro desse planejamento estratégico é você ter um plano orçamentário de curto prazo, valorado e com métricas para ser perseguido. Senão, na hora da execução, cadê o recurso? Ninguém pensou nisso. Exato. Não acontece nada, né? É isso mesmo, né?